Conforme o tempo foi passando, eu fui trazendo build atrás de build no level cap do jogo, foi me dando uma vontade de fazer um vídeo sobre tanking, mais especificamente usando Shield Gate. E sim, ok, no último vídeo bastante gente pediu até, então eu passei esse vídeo aqui na frente dos outros. E bom, pra quem não sabe o que é Shield Gate é basicamente aquele tempinho que você fica imune quando seus escudos se esgotam completamente. Dá pra fazer com que esse tempo imune seja, entre aspas, infinito, e você pode ficar usufruindo dele o tempo todo. Então sim, dá pra você literalmente ficar imortal a hora que você quiser. O que eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo aqui é nada mais, nada menos do que, não sendo sensacionalista, eu tô falando no sentido verdadeiro da palavra, eu vou dar basicamente uma fórmula para imortalidade. E eu não tô exagerando, tem como você realmente ficar imortal a hora que você quiser. Mas, para isso, a gente tem que entender mais ou menos, nem que seja um pouquinho, sobre os escudos antes de poder aplicar o Shield Gate. Por exemplo, uma das coisas básicas que a gente tem que levar em consideração é o próprio dano tóxico, porque dano tóxico ignora escudo. Em resumo, você já toma direto dano na sua vida, o que pode te atrapalhar. Mas calma, não é todo inimigo que causa dano tóxico, na verdade é uma grande minoria, tá? A não ser que você entre em uma missão infestada, aí isso começa a ser mais chato, mas no geral não é algo para se preocupar demais. Isso porque não é muito comum, e outra que a gente tem alguns métodos junto dessa utilização que já previne esse tipo de coisa também no geral. Uma outra coisa boa de se saber sobre os escudos é que eles, por si só, já mitigam 50% do dano que você toma neles, tá? Vale ressaltar que a armadura reduz o dano que você toma na vida. A armadura não influencia em nada a redução de dano nos escudos. Os escudos já reduzem esse 50% já deles, e a armadura funciona somente na vida. É bom fazer essa separação porque eu já vi gente confundindo, mas não, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Essa mitigação de 50% dos escudos é muito interessante se você gosta de fazer missões casuais no próprio Steel Path, em missões até Arquimedia mesmo. Essa mitigação ajuda bastante, isso levando em consideração também que você pode combar isso com Adaptation ou com alguma outra habilidade que também mitigue dano. Você consegue bastante redução de dano só com simples combos, por exemplo. Pra gente entender mais ou menos como é que funciona escalar escudos no Warframe, na verdade é muito simples, porque é só você somar as porcentagens que os mods e inclusive habilidades te provêm quando estão em uso. A fórmula que o jogo faz para calcular todos os seus escudos é bem simples. Você vai pegar os seus escudos totais, os escudos totais do seu Warframe que você vai usar, é claro, mais os mods de aumento desses escudos e mais alguma habilidade se você também estiver usando essa habilidade. E com essa fórmula em mente ou em mãos, enfim, tudo que você tem que fazer é aplicar os valores à fórmula, os valores tanto dos mods quanto de habilidades, é claro, como eu falei, se você estiver utilizando. E assim você teria, por exemplo, os seus escudos totais. De entendimento fácil, na verdade é bem simples, porque a sua quantidade de escudo é multiplicada pelos mods, como já é de entendimento normal do jogo, então eu imagino que até aqui não seja novidade para ninguém. Mas calma aí que tancar com escudo não é só você colocar uma quantidade absurda de escudo, redução de dano e pronto, tá terminado. Na verdade tem um pouco mais de coisas aqui que a gente tem que levar em consideração que podem fazer muita diferença, como por exemplo, a recarga do escudo. A quantidade total de escudos do seu Warframe também influencia na quantidade por segundo regenerada. Porém, tem como você aumentar essa velocidade sem necessariamente ter que só aumentar a quantidade de escudos. Você pode aumentar também a velocidade de carga por segundo, usando mods como, por exemplo, Fast Deflection, que vão fazer bastante diferença. Geralmente, são sempre usados quando você vai tancar com escudos de fato. Então, sendo assim, depois disso tudo, eu acho que todo mundo entendeu que quantidade não é melhor que qualidade. A gente também deve focar em qualidade e fazer ali um meio termo bem certinho para fazer com que o nosso Warframe de fato tanque com facilidade. A título de curiosidade, a fórmula é na verdade bem simples de se entender. É sempre 15 mais 5% dos escudos totais do seu Warframe vezes 1 mais a quantidade de porcentagem de velocidade de recarga dos seus escudos. É claro, se você estiver usando. E uma outra coisa que a gente tem que levar em consideração é que, além da velocidade de recarga, a gente também tem que considerar o delay para o escudo começar a regenerar. Porque, para quem não sabe, o escudo não regenera sempre, o tempo todo. Você tem que ficar, no mínimo, 1 segundo sem tomar dano para que ele comece a se regenerar. Então isso é, de fato, muito importante. E, novamente, aqui eu cito o mod Fast Deflection, por exemplo. Ele é muito usado porque ele, além de aumentar a capacidade de recarga dos escudos, ele também diminui o delay, o que facilita muito na hora de tancar, inclusive. Por exemplo, eu tô usando aqui o meu Excalibur normal, ignorem os fragmentos, eles não alteram o tanking do personagem, escudo nem nada, e as habilidades também não, tá certo? Podem ignorar que não vai fazer diferença alguma aqui no exemplo que eu tô usando. Enfim, a gente poderia usar aqui, por exemplo, um Redirection, eu vou usar um normal, não vou nem colocar aqui o nosso Primate, tá? Pra vocês verem que realmente é eficiente até 100, é claro que com o Primate é bem melhor. Junto disso, novamente cito ele aqui,
Fast Deflection, para a gente ter mais velocidade de recarga e menos tempo de delay. E uma coisa que a gente poderia usar em missões mais rotineiras e sempre é utilizado, Adaptation, ou, melhor ainda, o que eu mais estou gostando de usar ultimamente junto com escudos, Rolling Guard, porque assim a gente poderia ficar 3 segundos imune, daria tempo dos escudos se regenerarem, enfim, você pode escolher entre um e outro, mas, sinceramente, Rolling Guard faz mais sentido porque você quer que os escudos se regenerem, certo? Logo, Rolling Guard vai permitir com que isso aconteça. Uma outra coisa muito bacana aqui, por exemplo, é que a gente tem um outro mod chamado Vigilante Vigor, que faz a mesma coisa que o Fast Deflection, só que em números menores. Vocês podem ver que são a mesma coisa, porém o Fast Deflection é um pouquinho mais eficiente. Em resumo, o que você pode fazer aqui com esse mod é bem simples. Você pode colocar ele aqui e usar ele junto com tudo, assim aumentando ainda mais a regeneração dos seus escudos por segundo. Ou você pode só usar ele sozinho, junto com o Fast Deflection, os dois, para você ter 0,2 segundos de redução desse delay, porque você tem o Vigilante Vigor, que reduz em 30% esse delay, e um Fast Deflection, que reduz em 45%. Então você consegue diminuir de 1 segundo de tempo mínimo a regeneração para 0,2 segundos, o que é muito rápido, você diminui aí 80%. Porém, sendo bem sincero aqui, por mais que eu use esse combinho, eu não diria que ele é muito bom, não. Na verdade, você pode só ignorar esse combo se você puder usar o Arcano Edged, ou a Aegis Arcane se você estiver jogando o jogo em inglês, por exemplo. Porque o que esse Arcano faz é forçar a regeneração. Você tem 3% de chance de forçar a regeneração. O que esse Arcano faz é literalmente forçar a regeneração, como eu falei 3 vezes. Ele aumenta a recarga dos seus escudos em 30%, só que o que ele faz é que não está escrito, é que ele simplesmente desliga o delay dos seus escudos. A partir do momento em que ele ativa, os seus escudos vão ficar regenerando durante 12 segundos, ininterruptamente. Esse arcano aqui é comumente utilizado em atividades de alto nível porque ele é simplesmente muito forte, ele simplesmente te torna basicamente invencível. Você tem os seus escudos que não param de se regenerar e você simplesmente fica imparável. Mas, calma aí, que por mais que esse kit aqui seja bom, seja eficiente, ele realmente faz o que ele tem que fazer muito bem, você ainda não necessariamente está imortal. Calma aí, não me entenda mal, missões como Arquimedia, até a Elite mesmo, Steel Path normalmente falando, missões cotidianas, isso aqui funciona muito bem, inclusive você vê muita gente utilizando, porque é simples, é só usar o Rolling Guard, deixar os escudos se regenerarem, jogar safe de certa forma, você também pode colocar redução de dano ou com o seu Warframe, ou com um Adaptation na sua build, por exemplo, o que vai facilitar também na hora de você tancar, mas quando a gente fala de level cap, isso aqui não vai te deixar imortal. Para a gente ficar imortal aqui, a gente, como eu disse no começo do vídeo, vai usar Shield Gauge, aquele tempinho que você fica imune quando seus escudos se esgotam por completo. Vamos supor, por exemplo, que você tenha aqui os escudos que eu estou utilizando, 740. Assim que a gente bota o mouse aqui na frente, vocês podem ver que o Shield Gauge é logo ali a segunda informação que dá pra gente, tem 2 segundos de duração. Em contrapartida, se eu removo o Redirection aqui, ele cai para 1,4 segundos. Isso acontece porque o Shield Gauge leva em consideração os escudos totais que você possui. Em resumo, você tendo mais escudos, você tem mais tempo de Shield Gauge. Mas calma, esse tempo de Shield Gauge, como eu falei, ele leva em consideração os escudos totais que você tem. E isso não é só os escudos totais que você tem nas estatísticas da sua build, são os escudos totais que você tem em missão, em tempo real. Esse tempo de duração é levando em consideração que durante a missão você teria todos os seus escudos 100% regenerados, 100% disponíveis, o que nem sempre é possível. Na verdade, na maioria das vezes não é. Para a gente começar a usar o Shield Gauge, a gente vai ter que recorrer para o bom e velho Catalyzing Shields. Não tem muito o que fazer aqui. O que o Catalyzing Shields faz é o seguinte, ele reduz a capacidade máxima de escudos do seu Warframe, levando em consideração o mod upado no nível máximo, ele vai reduzir os seus escudos em 80%. Mas aí você talvez se pergunte, Ryzen, você não tendo quase nada de escudos, você não teria o tempo mínimo de Shield Gauge? Ou seja, isso não te atrapalharia? Na verdade, não, porque o mod Catalyzing Shields, o que ele faz também, além de diminuir os seus escudos totais, é forçar o Shield Gauge sempre no tempo fixo, ou seja, levando novamente em consideração o mod upado no nível máximo, você sempre vai ter 1.33 segundos de Shield Gauge, independente da quantidade de escudos que você tenha.
Mas, para esse mod, para o Catalyzing Shields ser de fato eficiente, para ele fazer sentido na sua build, você tem que levar em consideração uma coisinha: o fato do seu Warframe ser um Warframe de casting. O que é um Warframe de casting? É um Warframe que, em outras palavras, conjura bastante habilidade e não necessariamente dependa disso, mas que tenha disponibilidade para poder spamar habilidades sem com que isso te prejudique. Porque, por exemplo, como a gente sempre vai ter um shield gate de 1.3 segundos, independente da quantidade de escudo que a gente pode usar o set Augur tendo Augur Reach, Secrets ou Message, só um deles é suficiente, ou você já usa, por exemplo, um Brief Respite que faz a mesma coisa. Ou seja, esses mods, eles te dão escudos de acordo com a quantidade de energia que você gasta. Em outras palavras, como você só precisa de um de escudo já é suficiente, você usou uma habilidade, você já recarregou o mínimo de escudo e você já tem o Shield Gate disponível novamente. E é claro que esse combo aqui também faz com que você tenha que usar o Rolling Guard, tá? Não necessariamente é obrigatório, mas vai facilitar muito a sua vida porque te dá um tempo para respirar, vai te dar uma janela de tempo maior para você pensar no que fazer, para fugir, para reagir. Rolling Guard é de muito bom gosto aqui e eu diria que é obrigatório sim. Por mais que o funcionamento do Shield Gate não dependa do Rolling Guard, na verdade, não tem nada a ver. O Rolling Guard vai salvar a sua vida inúmeras vezes. Então, como eu comentei, a Core é a mais usada, eu vou usar só de exemplo, mas qualquer Warframe de casting serve. Vocês podem ver que a build aqui é simples. Rolling Guard, Catalyzing Shields e Brief Respite, justamente são esses 3 mods que vão tancar, tá certo? Como a gente está usando um Warframe de casting, a gente tem que ter energia para poder usar habilidades e o Sure Footed para não ser derrubado. Enfim, você não precisa do Sure Footed para tancar, mas como a gente não quer cair, a gente vai usar. Então vamos lá, vocês podem ver, inimigos Eximos, Steel Path, nível 220, já despausados, eu só vou spawnar eles e vou tancar com o Catalyzing Shields junto com o Brief Respite, olha só. Vocês estão escutando apertando o botão da habilidade. Geralmente é o que você faz quando você joga de Cora. Isso aqui funciona em qualquer atividade do jogo, qualquer nível. E se eu usar agora o Rolling Guard, ó, limpei os status, tenho 3 segundos para pensar, posso me esconder aqui e ficar safe aqui em cima, por exemplo, ó. Usando a mesma técnica, e mexendo pelo mapa, ficando imune, Rolling Guard mais uma vez, me reposiciono, vou me jogar no meio deles aqui de novo e... Vocês podem ver, eu tô imune, e eu não tô usando nada de fato pra tancar. Rolling Guard agora acabou a energia, pega mais energia, enfim, eu acho que vocês entenderam, né? E é isso, como vocês puderam ver, é possível tancar com Warframes de casting só fazendo isso, mas tem coisas que devem ser levadas em consideração, como por exemplo, disponibilidade de energia. Você vai gastar bastante energia, claro, se você ficar se expondo o tempo todo, então é bom você ter uma boa eficiência, por exemplo. Outra coisa muito importante é que você pode usar o próprio Arcano que eu comentei anteriormente, o Edge de Arcana, ou Arcane Aegis em inglês, como preferir. Ele é muito interessante de se utilizar dessa maneira, inclusive também é muito bom, pelo simples fato de que você faz escudos ali o tempo todo, ou seja, você tem chance de procar esse arcano o tempo todo também. Quando esse arcano proca, você tem um tempinho para respirar e você não precisa sempre ficar spamando tanto a habilidade. Você tem 12 segundos ali mais tranquilos, mais calmo. Eu sei, não é todo mundo que gosta de tancar dessa maneira, mas, infelizmente, é um dos métodos mais eficientes atualmente. Eu, vou ser bem sincero, também não sou muito chegado em utilizar shields dessa maneira, mas não tem como negar que é eficiente. E calma aí, talvez você esteja se perguntando, peraí, Ryzen, e se eu quiser fazer esse tipo de tanking em um Warframe onde eu não spamo tanta habilidade? Em Warframes onde a duração é mais importante do que o spam, por exemplo, é possível? Sim, é possível fazer um tanking semelhante e, eu vou ser bem sincero, eu acho melhor. Inclusive, eu uso isso aqui com muito mais frequência. E mais uma vez ele aparece no vídeo, Fast Deflection. Sinceramente, esse mod é maravilhoso. Mas por que ele é tão importante também para essa utilização? Porque ele reduz o delay da recarga dos escudos em 45%. Isso é muito interessante, porque ele ajuda a gente a forçar a recarga de escudos de forma muito simples. Quando a gente comba esse mod com o foco de escola Vazarin, a gente consegue reduzir ainda mais o delay do tempo de recarga dos escudos. Em outras palavras, a gente consegue forçar a regeneração simplesmente reduzindo o delay em 100%. A gente literalmente acaba com o delay. E o melhor de tudo, você não tem que esperar ele procar, você proca a hora que você quiser. Em resumo, você consegue ficar com esse delay reduzido a 0
tecnicamente falando, o tempo todo, desde que, é claro, você não se esqueça de usar a habilidade. A habilidade que eu tô falando aqui da Vazarin é muito simples. A primeira que você tem é a Guardian Shell, que você libera um pequeno escudo com seu operador que também funciona com seu Warframe. Tudo que você tem que fazer é simplesmente usar a primeira habilidade quando você entra no operador e voltar para o seu Warframe. Por quê? Porque quando você tem a habilidade Guardian Break liberada, você pode ver que ali ele reduz o delay em 80%. Então, como esses delays eles funcionam de forma aditiva, você tem 45 e 80, somando os dois dá 100%. Acima de 100% não faz diferença, tá só avisando. Então, você tem menos 100% de delay quando você tem esse Guardian Break aqui da Vazarin ativo. Então, na build eu estou usando Fast Deflection e o ideal seria você também usar Catalyzing Shields e Rolling Guard, porque a gente não vai ter, por exemplo, um Shield Gate fixo, já que a gente vai estar sempre regenerando muito pouco escudo. Então você vai tomar dano e morrer, mesmo forçando, entre aspas, a regeneração dessa maneira. É bem perigoso. Então, nesse caso, você obrigatoriamente, não tem muito o que você fazer, tem que usar Catalyzing Shields, porque você teria o tempo de Shield Gate e aí sim, de fato, você ficaria imortal o tempo que você quisesse. Então, rapaziada, é muito simples, olha só. Eu vou usar a primeira habilidade, ó. Vou voltar. Vocês podem ver que ali em cima aparece um símbolozinho de 500, que é a vida desse escudo. Vale lembrar que esse escudo ele absorve dano dos inimigos durante uns segundinhos quando você ativa a habilidade. Então, quando você acumula esse dano, você tem que tomar esse dano. Mas não se preocupa, porque conforme os inimigos vão aumentando o nível, eles causam mais dano. Então, da mesma maneira que você acumula mais dano, eles causam mais dano. Então, no fim das contas, não faz tanta diferença assim. Outra coisa que a gente tem que se atentar é que esse escudinho só defende na nossa frente, não defende os nossos lados, as nossas costas. Então é muito importante você saber o que está fazendo aqui. Por mais que ele seja de fácil uso, você tem que saber também o que você está fazendo, porque você não pode virar as costas para o inimigo, porque ele vai atirar em você e não no seu escudo. Enfim, vamos lá. A gente tem aqui, é claro, os mesmos inimigos, Eximus, Steel Path, 220. Eu vou só, claro, spawnar eles despausados, vou tomar dano nos escudos, eles vão dar o disparo, quebrou o escudo, Guardian Break ali em cima. Eu tô literalmente com as mãos fora do teclado e do mouse. Simples assim, posso separar no meu terno, usar primeiro, de novo, a primeira habilidade, uso do Rolling Guard, que tá na build justamente para isso, e agora, ó, tô mudando nos escudos novamente. É claro que habilidades Eximus, como por exemplo, esse bagulhinho aqui de Jade, ou procs de elemento, não funcionam para esse escudo, tá? Então você tem que, de fato, tomar tiro aqui. 12 segundos de boa de novo. Rolling Guard. Posso usar a primeira habilidade. Espero novamente, ó, sem tomar hit para Eximus, é claro, eles quebraram os escudos. Quebraram os escudos. Larguei o mouse e teclado de novo. Vocês podem ver que esse método aqui, na verdade, é muito mais simples do que o outro. Porém, o outro, ele só é mais eficiente de ser usado, por exemplo, quando você está jogando com Warframes de Casting Speed, pelo simples fato de que você já está spamando a habilidade. Não tem por que você fazer outra coisa, essa é a realidade. Enfim. Inclusive, esse método aqui eu utilizei no último vídeo da Equinox para torná-la imortal em qualquer dificuldade do jogo, não ironicamente, e sair nucando, inclusive, no level máximo do jogo. Inclusive, o vídeo tá bem interessante se você quer uma build para Equinox. Eu já vou dar um spoiler aqui também, fiz uma build para level cap pro Excalibur, onde eu tô saindo nucando tudo no level cap também, justamente com esse combinho aqui, porque você consegue ficar imortal o tempo inteiro, com zero dificuldade. Isso aqui se aplica a qualquer Warframe, é claro, que tenha escudos. Outra coisa que a gente pode usar aqui nesse foco de escola é o Protective Sling, porque isso aqui faz com que a sua Void Sling torne tanto você quanto aliados e companheiros basicamente imortal, imune a dano durante 5 segundos. Basta você só usar a Void Sling na pessoa que você quer que esse efeito seja aplicado, por exemplo, em você mesmo. Então, ó, para vocês verem, tô no meu operador, a gente já vai ter que fazer isso aqui para usar a primeira habilidade, certo? Então, na volta, é só você usar a Void Sling aqui no seu Warframe e pronto. Tá, você e seu companheiro imune. É claro, se for um Kavate, se for um Kubrou, você não vai ficar imune. Quer dizer, o seu Kubrou ou o seu Kavate não vão ficar imunes. Porque eles não vão ficar em cima de você como um robótico fica, tá? Então, no fim das contas, acontece. Mas, como aqui no caso eu tô com um robótico, eu vou até fazer de novo. 5 segundos imune de novo. É isso. Isso aqui te dá um puta tempo pra pensar no que fazer, por exemplo, quando o seu Rolling Guard acaba, ou quando você quer que o seu aliado fique imune pra fazer alguma coisa, ou às vezes você também quer ficar imune porque aconteceu alguma emergência e você realmente precisa da imunidade. Enfim, acontece que isso aqui é mais uma medida de segurança ainda que vai facilitar muito a sua vida em muitos casos, principalmente no level cap.
Enfim, outra coisa que você pode fazer nesse caso, essa informação eu deixei por último porque é uma arma. Na verdade, é uma adaga, a adaga Racta, muito boa por sinal, que permite com que você regenere escudos, causando proc radioativo nos inimigos, mas é claro, você tem que estar usando a adaga. E então, por exemplo, eu tô aqui, acabei de equipar a adaga, vocês podem ver que quando a gente abre a build dela, a primeira coisa que tá no atributo único aqui que você pode ver que realmente é interessante é causar dano aos inimigos afetados pelo efeito de status radioativo, converterá 5% do dano em escudos. E ok, é isso aqui que te deixa basicamente com escudo infinito. É claro que ela proca radioativo inato, então o que você vai fazer é só colocar elétrico aqui, por exemplo, com um Shocking Touch e socar o Influência Arcana na build, pronto. Você vai ter uma build genérica de melee influence mais que simplesmente regenera escudos o tempo inteiro, porque você vai ficar espalhando efeito de status radioativo com melee influence e também causando dano e matando inimigos com o próprio. Vale ressaltar uma coisa, essa adaga ela não força a regeneração de escudos, na verdade ela regenera, mas por exemplo, quando você perde todos os seus escudos, você tem que esperar aquele tempo mínimo para com que ele volte a regenerar, assim a adaga volta a regenerar também os seus escudos, então enquanto os seus escudos estão naquele delay, naquele tempo mínimo de espera para voltar a regenerar, ela não vai funcionar. Então você vai ter que usar, por exemplo, um Rolling Guard junto. Assim você poderia ficar imune e os seus escudos voltariam a se regenerar. E aí sim, você conseguiria, por exemplo, voltar a usar a adaga como deveria. Uma sinergia extra que você pode estar usando é a Argonac, tá? Porque, por exemplo, quando eu abro a build dela aqui, vocês vão ver que a única coisa que eu tô usando é o Amalgam Argonac Metal Auger, que é o mod Amalgam da Argonac, tá certo? Quando a gente vê aqui, tá bem escrito na nossa cara, dano com adagas reduzirá a armadura inimiga em 6. Então, é simples. Toda vez que você bate no inimigo, você reduz a armadura dele em 6. Você pode simplesmente tirar 100% a armadura do inimigo usando esse mod aqui. E como a gente usa agora as armas, os melees, com o Influência Arcana, você pode simplesmente tirar a armadura de uma galera ao mesmo tempo, e enquanto regenera os seus escudos e mata inimigos. Então tá aí uma puta sinergia maravilhosa que se você puder usar, use, porque vai por mim, faz uma baita diferença. Enfim, rapaziada, vai por mim, não é tão difícil quanto parece, na verdade é bem fácil. O meu conselho pra vocês é, joguem, coloquem mods, testem e quebrem a cabeça jogando o jogo, porque ficar tentando entender só lendo o wiki e vendo vídeo pode ser um pouco complicado, pelo menos pra mim foi bastante. Eu aprendo mais fácil quando eu pego as coisas e começo a ficar mexendo. Enfim, rapaziada, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Tem o link do Discord aí do canal na descrição, se quiser entrar lá e tirar uma dúvida ou só jogar com a gente mesmo, tamo lá direto. É isso, e enfim, se quiser ser membro e ajudar o canal, agradeço bastante também. Tamo junto, é nóis e até o próximo vídeo.